Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, Jota. Bom dia, professor. Bom dia. E aí, tudo certo? Tudo bem com você? Tudo sim. Tudo bem, tranquilo. Eu fui escalado para substituir alguém. Quem que ia dar aula agora? História, Anderson. Ah, então ele está lá na escola. Então, vamos comigo mesmo. Não vai ter como escapar, não. Deixa eu fazer a chamadinha aqui para já agilizar o esquema. Vou colocar aqui a telinha para vocês acompanharem. Estão vendo aí a tela, turma? Sim. Sim. Amanda? André? Presente. É? Ainda? Presente. Caroline? Presente. Celina? Evelyn? Presente. Giovana Anjos? Tô aqui, Jota. Giovana Sena? Presente. Guilherme Oliveira? Da hora? Heloísa? Presente. Silva? A Laura tá presente, Jota. Laura? Isso. Igor? Eu. Isabel? Presente. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Presente, Jota. Israel? João Pedro? Leonardo? Letícia Camarinho? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Aqui. Lívia? Luan? Presente, Jô. Pedro Augusto? Henrique de Paula? Pedro Henrique Neiva? Pedro Paulo? Pedro Lopes? Sofia? Aqui. Vitor de Brito? Não chamei alguém aí não, pessoal? Alguém não foi chamado? Ou... Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu tô aqui, Eu quem? Vitor Brito. Ah, certo. Brito. Mais alguém aí, pessoal, que eu não chamei por acaso? Deixa eu ver aqui no chat. Bom, ninguém levantou a mãozinha, então é isso aí. Beleza, então deixa eu colocar aqui a pulseirinha para vocês acompanharem comigo. Tá lá. O assunto novo nosso aí a respeito de bioquímica, mas bioquímica mais ou menos essa, né, desse conteúdo, né? Tá mais light, vamos dizer assim. Mas é importante pelo menos, né, ter a base, né? A base aí das principais estruturas. Então, aí no capítulo 24 começa o assunto aí de bioquímica, está mostrando aqui, né, o ponto aí de partida. Tem aí uma balança, né? Uma balança que está adaptada aí com garfinho e uma faquinha, está remetendo aí a questão da nutrição, né? A questão do que nós temos aí de substâncias presentes nos alimentos. Então, esse ponto de partida que ele coloca fala aí a respeito das dietas, né? Dietas são rotinas alimentares realizadas para atingir determinado objetivo, mas nem sempre vão de encontro ao conceito, né, de alimentação saudável por serem muito drásticas.
Então, a primeira pergunta aí, você sabe o que são dietas restritivas? Quem arrisca aí, pessoal, uma dieta restritiva? O pessoal aí da nutrição, o que seria isso? É uma Quem é? dieta que, por exemplo, se a pessoa tem alergia à lactose, ela vai ser uma dieta restritiva porque ela não pode consumir leite e seus derivados. Eu acho que é isso. Quem mais arrisca? Eu acho que é quase o que a Gica falou, assim mesmo. Tipo, a você meio que proibir a pessoa de comer determinado alimento para achar que vai ter um desempenho melhor na dieta. Então, está associado à ideia de que você restringe o consumo de determinados nutrientes, né, determinados alimentos, por alguma razão, né? Pode ser uma razão patológica, uma diabetes, por exemplo, uma intolerância à lactose, uma doença celíaca, uma hipertensão arterial, ou mesmo algum tipo de alergia, né? Algum tipo de resposta imunológica que não é desejada. Então, aí você tem que fazer uma restrição e não tem jeito, né? Determinados tipos de alimentos que contenham certos tipos de substâncias não vão poder fazer parte da dieta da pessoa. Mas, porém, todavia, tem gente que acha que vou restringir carboidrato, né? Vou fazer a dieta da proteína, só comerei proteínas e não vou ingerir carboidratos. Eu vou cortar toda a gordura da minha dieta. Seria uma dieta restritiva também, o que já vai cair aí em umas outras perguntas? Seria. E seria de uso generalizado esse tipo de conceito ou temos que ter um pouquinho de cuidado com isso? Temos que Ter cuidado. Porque Temos não que ter total adianta. cuidado, principalmente das pessoas que te influenciam a fazer isso, mas acaba que nem elas mesmas seguem a regra que elas, entre aspas, impõem. Exatamente. Tem que se buscar um equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele tem que ser atingido dentro de condições que tem que ser avaliadas por profissionais, aí tem que ser indicado para cada tipo de pessoa. Não existe um tipo de dieta padrão que tem que ser seguido por todos, todo mundo faz aquilo como se fosse uma receita de bolo e vai dar certo para todo mundo. Funciona isso? Não, né? Cada pessoa tem o seu metabolismo, tem as suas características, as suas condições, né? Então, não pode se cair nessa conversa assim das receitinhas de bolo ou das dietinhas de moda que se propõem aí na nossa mídia, simplesmente porque alguém chegou e falou que aquilo deu certo, que aquilo vai funcionar e que a pessoa vai secar e aquelas conversas todas. Por quê? Porque nós vamos ver aí os grupos, né, de alimentos que contêm determinados grupos de substâncias que são essenciais para a nossa estrutura física, né, para o nosso organismo. Na segunda pergunta, ele fala aqui, quais são os constituintes indispensáveis para construir um cardápio completo e saudável? Manda aí, pessoal. Vocês tiveram aula com a Adriana lá e ela já deve ter explicado isso para vocês. Quais são esses constituintes indispensáveis? Legumes, frutas, verduras, proteína, dependendo do que o seu corpo pede, claro, e do que você tem para você, né? Se você for vegetariana, proteína você elimina. Se não for, é importantíssima a proteína. Uhum. Proteína vegetal. Então, nós citamos aí a questão de proteínas, né? E aí, quando falamos, né, das proteínas, nós vamos ter aí grupos constituintes dessas proteínas essenciais, né, que serão lá os nossos aminoácidos, né? Além das proteínas que estão presentes lá, principalmente nas carnes, né, ou também em muitos vegetais, é o principal grupo constituinte dos organismos. Alguém falou aí em legumes, verduras e frutas. O que eu tenho de importante nesses grupos aí de alimentos? Dentro do cardápio completo e saudável. Vitamina? Vitaminas. Vitaminas. Elas vão ter uma função ali também, né? Importante lá. Na regulação do nosso metabolismo. São elementos que são reguladores. E o que mais?
Depende, se for, por exemplo, batata, carboidrato. Opa, carboidrato. Hidratos de carbono. Eles têm que função, né? Qual seria a função desses carboidratos aí na nossa dieta? Da energia. Energia. Então, aí nós já entramos em grupos que são proteínas, né? Carboidratos, alguém falou em vitaminas também. Tem mais alguma coisa constituinte aí que seja importante? Água. Água, perfeito. Além da água, vocês também devem ter percebido que lá nos grupos dos vegetais, né? Frutas, legumes e verduras, nós temos fibras, não é? Essas fibras também têm um papel importante lá no trânsito, no sistema digestório, né? Mas tem uma outra coisa que muita gente acha que, não, eu vou cortar isso aqui porque eu não quero ficar... Né? Gordura. Gorduras. Será que tem alguma importância esse consumo de gorduras ou será que eu posso cortar completamente? Não, tem sua importância sim, porque ele meio que... Igual o abacate tem uma gordura boa para o seu organismo. O azeite também. Será que essa gordura ela será constituída por ácidos graxos? Esses ácidos graxos podem ser utilizados no seu organismo, por exemplo, para construir a membrana celular? Será que são importantes também para a produção de uma série de hormônios? A constituição da membrana celular e dos hormônios que nós temos leva uma estrutura, precisa de uma estrutura que está presente nas gorduras? Precisa, né? Então também tem a sua importância. Então, a terceira pergunta que ele faz, fazer uma dieta completamente isenta de gordura, quando o objetivo é emagrecer e perder gordura localizada? Não. Seria Não. correto isso, pessoal? Não, de jeito nenhum. Não, né? Não, porque você precisa ter consumo de algumas gorduras de maneira equilibrada, né? Porque você precisa desse nutriente para a construção de uma série de estruturas lá no seu organismo, né? Então, você tem que fazer uma combinação, né, desses grupos de alimentos dentro de um equilíbrio e ainda, né, associar tudo isso, toda a sua alimentação, a sua dieta, à questão das atividades físicas, né, de prática, né, de estilos de vida saudável, né? Não basta só querer fazer uma dietinha ali se você não tem, né, atividade física, se você não tem um bom sono, né, se você não dorme bem, se você não se hidrata bem, se você, né, não tem também a questão psicológica, a cabeça, né, bem, né? O corpo também não vai funcionar bem. Então é todo um equilíbrio que tem que se buscar, não é somente ali com dietinhas que aparecem o tempo todo aí nos tabloides, né, como milagrosas. Então tá aí, ó, os objetivos da unidade, né, identificar as principais características e divisões dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. E reconhecer que o conhecimento desses grupos e compostos é essencial para a compreensão das nossas funções biológicas. Então, é claro, isso vai estar associado diretamente à nutrição, à alimentação, né? O texto da nossa apostila, ela pegou firme em cima da questão da alimentação como um gancho, né? Mas a questão da bioquímica se estende muito além da alimentação, mas com relação ao funcionamento de todo o organismo, de todo ser vivo, as reações químicas, né, e as substâncias que estão envolvidas, os metabolismos, e na construção dos organismos, é que é objeto de estudo aí da bioquímica. Então, aí quem, né, for buscar formação na área de biológicas, né, tenha certeza que vai ter, né, uma abordagem de bioquímica um pouco mais superficial em alguns cursos, né, que vai ser mais necessário, mais aprofundado em outros cursos. Então, certamente vai ter contato aí com a bioquímica. Não é nenhum bicho de sete cabeças, simplesmente nós vamos estar, né, utilizando os mesmos conceitos da química orgânica e também inorgânica que nós já aprendemos dentro do contexto aí biológico. Aqui ele coloca no guia de carreiras aí de nutrição, então quem está interessado aí na parte de nutrição, né, já deve ter pesquisado bastante a respeito, né, como que esse mercado tem se aquecido e como tem sido, né, muito importante, né, essa ciência.
você vê aqui, então, que ó, quem pensa em seguir carreira na nutrição vai encontrar nas faculdades disciplinas como química, anatomia e biologia. Claro que vai, você vai mexer com ser vivo, né, com organismo, então você vai ter contato com essas disciplinas, né, esses ramos da ciência que estão voltados aí para, né, os organismos. Primeiro ponto aqui, então, tá aí, pessoal, na página 34, os carboidratos. Esse nome, carboidratos, se refere, não seria mais correto utilizar, mas ficou por uma razão histórica. Imaginava-se que fossem só os compostos que teriam carbono hidratado, né? Seria uma fórmula geral CH2N, né? Então, CnH2ON. Então, tantos carbonos para tantas moléculas de água agrupados naquela estrutura. Mas essas moléculas, né, de carboidratos, elas podem apresentar estruturas bastante mais complexas, né? Então, fica esse nome, simplesmente porque nós temos nas moléculas de carboidratos a presença do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, né? No caso, hidrogênio e oxigênio se apresentando como se fossem moléculas de água. Mas, de maneira geral, são os açúcares, né? Então, você tem aí a presença dos açúcares, esses carboidratos, em diversos tipos de alimentos. Então, se você pegar cereais, ele vai estar ali armazenado, né, na forma de amido. Os pães também, vai estar lá o seu carboidrato presente na forma de amido. Farinha, doce, presença de sacarose no açúcar lá da cana. Frutas, a presença da frutose, né, açúcar lá da uva. Tubérculos, né, mandioca, batata, todos eles ricos em carboidratos. A principal função do carboidrato, vocês viram que, claro, é a geração de energia, né? A obtenção da glicose, que vai, né, ser o seu combustível lá no processo de respiração celular para você gerar a energia necessária que o seu corpo demanda. Então, esses carboidratos, eles podem se apresentar de forma simples, né? Então, você tem carboidratos simples, moléculas pequenas, estruturas relativamente pequenas, né? Glicose, frutose, sacarose, que você vai encontrar nesses grupos de alimentos que eu tinha comentado com você. Lá no nosso sangue, né, o açúcar que nós vamos utilizar lá para o nosso metabolismo vai ser a glicose. Então, você tem a medição aí dos níveis de glicose no seu sangue um conceito chamado de glicemia, né? Então, seriam os testes que você faz para medir a concentração de glicose e alguma alteração que possa acontecer. Tem condições que você pode estar com um nível elevado de glicose ou um nível mais baixo, então depende das condições aí que estão aí em funcionamento no seu organismo. A principal função, né, principalmente, né, vai ser fornecer energia lá para o seu organismo. Você pode consumir essa energia de imediato, se você não consome de imediato, você estoca, né, essa energia, o organismo tem essa capacidade, então você pode estocar na forma de glicogênio. Essa glicose, isso vai ocorrer no seu fígado, né, nos músculos, e quando você precisar dessa glicose, para você disponibilizá-la, você, né, diminui essa concentração de glicogênio, passa esse glicogênio na forma agregada que ele se encontra no fígado, para a forma livre de glicose, vai para o sangue e você manda ela para a célula. E você pode ter também os carboidratos complexos, né? Esses complexos vão ser estruturas, né, que vão ter um tamanho de molécula muito maior, você vai ter união de várias estruturas, né, de carboidratos. Esses carboidratos complexos estão associados o quê? Às fibras, né? Então, as fibras importantíssimas que estão lá nos nossos vegetais, né, legumes, frutas, verduras, elas têm um processo de digestão para você quebrar essas estruturas, o processo é mais lento, então a digestão é mais lenta e aquilo vai ter uma função bastante importante lá no seu intestino, né, no seu processo digestório. E você vai encontrar, então, esses carboidratos mais complexos lá em grãos, né, integrais, né? O que significa ser integral? Você pegar lá um arroz integral para um arroz que foi processado, no grão de arroz integral foi removida, né, a casquinha daquela semente. Então, quando você tem o grão integral, você tem a presença das casquinhas, né, do seu grão, e aquilo é rico nessas fibras, né? E essas fibras, então, auxiliam no processo de digestão. Quando você opta lá por um produto que é, né, processado,
entre, por exemplo, eu vou utilizar um açúcar mascavo ou um açúcar refinado, né? O mascavo, ele ainda leva com ele uma grande carga lá das fibras que ficaram lá no processo de obtenção, de extração do açúcar da cana. Uma vez que você faz, né, o refino, você remove todas aquelas substâncias, né? Todas aquelas microfibras, e aí o produto fica com uma disponibilidade imediata de absorção para você. Então é complicado porque para você segurar, né, vamos dizer assim, controlar o excesso, né, a absorção excessiva daquele nutriente é que gera os desequilíbrios aí, né? Então tá aí, pessoal. Uma vez que você absorve, né, os carboidratos simples, né, eles vão ser imediatamente utilizados, tá? Ou vai ser estocado. Então aí é que vem a recomendação, sempre que você, né, na sua dieta, for ter acesso aí a esses carboidratos, a preferência que você deve dar seria para que você tivesse aí grãos, né, ou massas mesmo, ou os produtos à base desses carboidratos que fossem integrais, né? A busca do consumo desses produtos que são integrais é justamente para que você possa ter, né, o consumo dessas fibras, né, para auxiliar na sua digestão. Bom, vamos aqui adiante. Então tá lá, questão dos carboidratos, né, também chamados de glicídios, é um nome que é dado aí também para os carboidratos. Essa designação de carboidratos, como eu falei para vocês, né, eles seriam então compostos de fórmula geral CH2N, né? Então cada carbono associado a uma molécula de água. Existem, né, alguns carboidratos aí mais complexos que têm outros elementos na sua composição, por isso que essa nomenclatura não seria mais correta hoje, mas por uma razão histórica, pelos grupos principais de carboidratos que nós conhecemos, que acabou ficando esse nome, né? Então, dentre esses carboidratos, eles vão englobar, né, que tipo de compostos, né? Os açúcares que nós conhecemos, glicose, sacarose, frutose, galactose, lactose, por aí vai. O amido, né, que é a fonte de reserva lá dos vegetais, né? Os vegetais armazenam a glicose na forma de amido, enquanto nós, animais, armazenamos a forma de glicogênio, né? Temos lá a celulose, que também participa aí na estrutura, né, de sustentação e das plantas, da membrana lá, da planta, da célula da planta, tem essa celulose, né, o que vai então gerar a condição dela ter a sua estrutura, né, rígida. Então está presente aí nos vegetais. Bom, funções biológicas aí dos carboidratos, né, eles também têm uma função estrutural, mas na verdade estão mais relacionados realmente à reserva de energia. Então, você vai encontrar aí, como nós falamos, em doces, massas, quando você, né, se alimenta dos seus carboidratos, está disponibilizando energia para o seu organismo. Tem uma situação de metabolismo nossa também, onde nós podemos converter os nossos carboidratos que foram ingeridos, né, em lipídios. Eles podem, então, ser convertidos por reações bioquímicas em lipídios e serem armazenados lá no organismo na forma de gordura. Então tá aqui, ó, como é que, né, de onde que vão aparecer esses carboidratos aí, vamos obtê-los lá nos vegetais, né? As reações que acontecem é a reação de fotossíntese. A planta, né, vai ter lá no seu cloroplasto, processo onde ela vai utilizar, né, a clorofila e a luz, e vai converter gás carbônico e água, que ela vai absorver, na glicose e liberar gás oxigênio. Essa glicose aqui será o alimento da planta que ela vai utilizar para o seu consumo de energia e vai armazenar, principalmente lá nos seus frutos, né? Quando vai ser necessário lá um maior consumo de energia para que a semente brote e tenha um crescimento, né, na sua reprodução. Então, aí, para que você classifique, né, os nossos carboidratos, você vai precisar, ou glicídios, observar o tamanho da cadeia carbônica, né, a estrutura dessa cadeia carbônica.
Então, quando você observar a estrutura da cadeia carbônica, você vai poder classificar em monossacarídeos, ou seja, vão ter ali, né, serão os açúcares simples, né, formados lá por uma única estrutura. Você terá os oligosacarídeos, aí eu já vou ter aí a composição de pelo menos duas estruturas ligadas entre si. E os polissacarídeos, que como diz esse nome, poli, né, terei várias estruturas lá de repetição interligadas entre si, formando uma cadeia carbônica muito maior. Então, vamos lá para os nossos, né, monossacarídeos, que são chamados de OSES. É um sinônimo, né? Você pode chamar de monossacarídeo ou simplesmente OSES. E essas OSES estão associadas ao grupo funcional que está presente naquela estrutura, que diferencia uma da outra, né? Você pode ter grupo funcional ali que é grupo de aldeído ou grupo de cetona. Então, também são chamados de aldoses ou cetoses nessas situações de monossacarídeos. Então, vejam lá como é que se apresentam dois exemplos aí de monossacarídeos, a glicose e a frutose. Eles são também conhecidos como pentoses ou hexoses, né? O que acontece é que você vai ter ali a presença de 5 ou 6 átomos de carbono na estrutura. Então vejam aqui com relação a uma aldose e a uma cetose. Essa é a fórmula estrutural delas aberta, né? Então notem que nós temos aqui 6 carbonos, no caso aqui da nossa glicose, que é uma aldose. Temos aqui as hidroxilas, os grupos OH, e grupos funcionais de álcool aqui, né? E temos aqui, ó, na pontinha, aqui na extremidade da cadeia, o grupo funcional de aldeído, carbonila, lá na extremidade da cadeia. Então, a nossa glicose, C6H12O6, é considerada uma aldose, né? Tem aqui o grupo funcional de aldeído. Enquanto que a frutose, na sua estrutura aberta, também tem aqui os seus 6 carbonos, mas notem que eu tenho o grupo funcional cetona, carbonila, como um carbono secundário, carbono ligado a outros 2 carbonos, é um carbono de dupla com oxigênio ligado a outros 2 carbonos. Grupo funcional de cetona. Então, a nossa frutose, né, vai ser considerada cetose. E aí o que acontece, né? Esses compostos, né, eles vão se apresentar como sólidos. Eles vão ser sólidos cristalinos, porque os grupos OH presentes aí conseguem fazer interações do tipo ligação de hidrogênio entre si, e você vai ter, então, um estado de agregação muito rígido, né? Vão assumir uma estrutura cristalina, vai formar um retículo cristalino. Por outro lado, também serão solúveis em água, muito solúveis, porque os grupos hidroxila presentes nessas estruturas interagem muito bem com as moléculas de água, através de ligações de hidrogênio. Então, essas estruturas, né, desses monossacarídeos serão muito solúveis em solventes, que são, né, polares, principalmente a água. Agora, em solventes apolares, né, já fica um pouco mais complicado de haver interação, porque são moléculas extremamente polares, não vão ter grandes interações com moléculas polares. E a grande maioria, né, dos nossos monossacarídeos vão apresentar o que de característica organoléptica aqui? Apresentar sabor adocicado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Existe uma situação onde essas estruturas dos monossacarídeos vão ter a sua cadeia carbônica, que aqui está na sua forma aberta, elas vão assumir uma estrutura cíclica. Essa estrutura cíclica vai acontecer a partir de interações entre os grupos funcionais aldeído e hidroxila, no caso da aldose, e o grupo funcional, né, carbonila com hidroxila. Então, tanto a glicose quanto a frutose, elas também existem na sua forma cíclica. Quando acontece uma interação entre esses grupos funcionais, eu vou formar uma cadeia fechada, que eu vou mostrar para vocês aqui num videozinho do
próprio positivo on, né? Deixa eu colocar aqui para compartilhar de novo, porque senão não vai sair o áudio. E aí não vai adiantar nada. Espera lá que eu vou compartilhar de novo. Incluir o áudio. Ponho aqui. Para vocês verem como é que é a formação da estrutura cíclica, tanto da glicose quanto da frutose. Então, se vocês não estiverem ouvindo aí, me dá um toque aqui, pessoal. Deixa eu colocar. A glicose, também conhecida como açúcar de uva, pertence à família de açúcares simples, que se chamam monossacarídeos. Uma molécula de glicose é composta por 6 átomos de carbono. 5 deles estão ligados a grupos hidroxila. O sexto está incorporado no grupo carbonila de um aldeído. O grupo aldeído pode reagir com um dos grupos hidroxila na molécula para formar estruturas cíclicas. No estado sólido, a glicose existe como moléculas cíclicas com 6 membros, dispostas regularmente no retículo cristalino. Em uma solução aquosa, a glicose também está presente como um composto cíclico, apesar de algumas cadeias de moléculas abertas também serem conhecidas. A frutose, o açúcar das frutas, é outro açúcar simples que contém 6 átomos de carbono. No entanto, o grupo carbonila está em uma posição diferente. Assim, a molécula possui 5 grupos hidroxila e 1 cetona. Da mesma forma que a glicose, a frutose existe em várias formas cíclicas. Tranquilo aí, pessoal? Deu para ouvir? Deu sim. Deu sim. Então, a glicose e a frutose, na verdade, elas vão aparecer uma quantidade muito maior aí na sua forma cíclica, né? Não vai aparecer como essa estrutura molecular aí de cadeia aberta, né? Mas, na verdade, a grande maioria dessas moléculas vai assumir o formato, a estrutura cíclica, por ter uma maior estabilidade. E é nessa estrutura cíclica que vão acontecer, então, as interações entre esses monossacarídeos, essas oses, né, para formar os oligossacarídeos e os polissacarídeos, né? Então, aqui, como está mostrando para vocês, agora os oligossacarídeos, também chamados de osídeos. Então, esse oligo, né, significa aí um termo grego que é pouco, vamos dizer assim. Então, oligossacarídeos, né, ou osídeos, eu vou ter interações entre monossacarídeos através de ligações glicosídicas. Nessas ligações glicosídicas, eu terei 2 monossacarídeos que vão interagir entre si e você vai ter uma reação de eliminação, onde eu tenho a saída de uma molécula de água. É bem parecido lá com os processos lá de reação de polimerização, né, por condensação, mas nesse caso nós estamos trabalhando com moléculas biológicas, né? Então vejam o que acontece aqui. A nossa ligação glicosídica, que vai acontecer entre uma molécula de glicose, em sua estrutura de cadeia carbônica fechada, cíclica, né? E uma molécula de frutose, também na sua estrutura fechada, cíclica. Então, as duas moléculas se aproximam, eu tenho uma hidroxila da molécula de glicose, interagindo com outra hidroxila de uma molécula de frutose. Nessa combinação, então, eu vou ter a saída de uma molécula de água e eu vou estabelecer uma ligação glicosídica, onde eu teria aqui esse oxigênio como heteroátomo, né, ligando as moléculas. Eu formei, então, aí, né, um disacarídeo, que nada mais é também do que um oligossacarídeo. Esse carinha aqui passa a ter uma fórmula molecular C12H22O11, e nós, para esse disacarídeo, porque tem 2 monossacarídeos ligados entre si, nós conhecemos como sacarose,
ou seja, o açúcar comum, né? O açúcar aí da cana-de-açúcar, da beterraba, o açúcar comum. Aqui, pessoal, da maneira que acontecer essa ligação glicosídica, né, ela vai ser fundamental quando houver outras ligações glicosídicas que podem acontecer nos outros grupos hidroxila das extremidades, né? E você pode, então, ter uma estrutura que vai permitir a formação tanto lá do amido quanto lá da celulose. E a forma com que acontecem essas ligações, o formato espacial, na verdade, é que vai definir algumas propriedades importantes desses dois polissacarídeos. Uma delas é a solubilidade, outra é a capacidade de digestão por ação de enzimas, né? Tranquilo até aqui, turma? Então, essa reação de desidratação intermolecular, uma glicosídica, que vai unir dois monossacarídeos, duas oses, para a formação de um oligosacarídeo, que nesse caso tem dois monossacarídeos ligados entre si, é a nossa sacarose. Tá aí? E como que acontece o processo inverso, né? O processo inverso, você vai se alimentar desse açúcar, dessa sacarose, e o seu organismo vai precisar liberar os monossacarídeos para que você faça a absorção dele na sua célula, né? Então, tanto glicose quanto frutose tem que ser disponibilizadas para o seu organismo. Para que você as libere, você vai precisar fazer uma hidrólise. Nessa hidrólise eu faço o processo inverso. Eu vou entrar com uma molécula de água, e essa molécula de água, então, vai aqui quebrar essa ligação glicosídica, para que eu disponibilize para você tanto a glicose quanto a frutose. Para que você faça a quebra, a hidrólise, você vai precisar de uma enzima chamada invertase. Essa enzima, então, a invertase, ela vai quebrar a ligação glicosídica através da hidrólise, quebra através da molécula de água, e isso acontece através de uma enzima. Essa invertase tem esse nome porque ela, uma vez que você tem a sacarose, ela tem um desvio de plano de luz polarizada, né, de estrógeno no carbono alfa dela, em mais, seria uma alfa, né, uma alfa de estrógeno de mais 66,5 graus. Então, se você pega lá a sacarose, né, pura, coloca lá no seu polarímetro, você percebe que há um desvio de plano de luz polarizada, a questão da isomeria óptica, de 66,5. Tem uma atividade óptica aqui, porque tem vários carbonos quirais, claro. Carbonos assimétricos. Depois que você faz a adição da invertase, dessa enzima, e que você separa glicose e frutose, se você coloca num polarímetro essa mistura, aí você começa a ter um desvio de menos 39,5. Veja que houve uma inversão do sinal. Nessa inversão do sinal, por causa desse efeito, né, de haver inversão, a glicose, então, vai contribuir para uma rotação de mais 52,5 e a frutose para menos 92, na média aqui vai gerar menos 39,5. Essa inversão, né, no plano de luz polarizado, uma vez que você fez, né, a quebra da sacarose, a hidrólise da sacarose, remeteu, então, a dar-se o nome para esse açúcar que se obtém com essa mistura de açúcar invertido. Esse açúcar invertido ele é muito utilizado na indústria de alimentos, né, na produção aí de biscoitos, doces, né, todo tipo de alimentos que você adoça, porque o poder adoçante dele é muito maior do que se você colocasse a sacarose. Então, utiliza-se esse açúcar invertido porque já foi feita uma hidrólise dele a partir da invertase, e então esse insumo é muito utilizado aí na indústria de alimentos para potencializar o sabor adocicado. Por isso que quando vocês comem aqueles doces lá e esses produtos aí
ultraprocessados, né? Aquilo é extremamente doce, que dá até, né, daquela aversão, assim, tão adocicado que é o negócio. Não é porque o cara lotou de sacarose, colocou um monte de açúcar, não é isso. Ele está utilizando o açúcar invertido, que tem um poder de adoçar muito maior do que a sacarose pura. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo sim, vai. Olha só, tem outros exemplos aí de disacarídeos, né? No caso aí dos oligosacarídeos. Temos aí a lactose, né? E temos a maltose. A lactose você vai encontrar lá como sendo o açúcar do leite, né? A maltose você vai encontrar como açúcar lá do malte, né? O malte seria a substância que está presente lá nos grãos que estão brotando, germinando, né? Então é um tipo de carboidrato ali muito importante lá para que você disponibilize para o broto, né? Para a planta que está em crescimento, germinando, né? Ela tem essa disponibilização de energia mais imediata, porque o crescimento é muito rápido, né? Então aí no caso da lactose, você vê, está presente lá no leite, e a composição aqui da lactose, você vai ter 2 monossacarídeos. Você vai ter a galactose e vai ter a glicose. Então a galactose já tem uma estrutura um pouco diferente da glicose, porque lembram da isomeria óptica? Se você pegar ali a fórmula molecular da galactose, C6H12O6, a mesma coisa. Porém, eu tenho aqui condições de isomeria, tanto óptica quanto isomeria cis e trans. Olhando aqui para essa estrutura, vejam, grupo OH, hidrogênio, hidrogênio, OH, isomeria geométrica, que eu tenho a configuração cis, né? Vejam quantas condições de isomeria geométrica eu tenho nessas estruturas. E quantas também condições de isomeria óptica, em função dos carbonos assimétricos. No entanto, a natureza só disponibiliza algumas configurações das centenas possíveis. Quando eu tenho, então, a ligação da galactose com a glicose, a ligação glicosídica acontece aqui. Eu tenho lá o nosso oxigênio de heteroátomo ligando as duas estruturas. Está aí formada a nossa lactose. E aqui eu tenho, no caso da maltose, né? Eu vou ter 2 moléculas de glicose. Essas 2 moléculas de glicose fazem aqui a ligação glicosídica. Observem, então, que aqui é uma configuração diferente, né? Eu tenho uma configuração aqui onde esse hidrogênio aparece de um lado, esse hidrogênio no outro plano, e aqui na maltose os hidrogênios estão aqui no mesmo plano. Isso faz uma diferença tremenda na hora da ação das enzimas, né, que vão separar essas estruturas, e também quando eu tiver a ligação de várias moléculas de monossacarídeos em cadeias mais longas, formando os polissacarídeos. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Bom, polissacarídeos serão então os nossos osídeos. Então, para polissacarídeos, o próprio nome já diz, terei vários monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas, também serão chamados de osídeos, e eles são então polímeros. Vão ter várias unidades, né, de monossacarídeos ligados entre si. Dentre eles nós temos aí o amido, né, vai ser o polissacarídeo que é a reserva energética dos vegetais. Vai encontrar onde? Isso vai encontrar nas raízes, vai encontrar no caule, nas folhas. Você vai encontrar lá nos frutos também. Então, é uma reserva energética. Ele é um dos carboidratos mais importantes da alimentação humana, né? Você vai encontrar lá no milho, na batata, mandioca, trigo, arroz. Então, tá aí o nosso amido, nos grãos, né? O glicogênio, né? Essa estrutura do glicogênio, ela é bem parecida com do amido, mas ele faz ligações ramificadas, vamos dizer assim. Ele tem polímeros que se ligam de maneira cruzada, de maneira ramificada. Então você forma lá o glicogênio, vai ser a fonte de uma reserva de energia para os animais, para armazenar nos músculos, né, no fígado. E a celulose também é outro polissacarídeo,
que tem vários, né, grupos de glicose ligados entre si, vai participar da formação da parede celular lá dos vegetais, né? É o carboidrato mais abundante que tem na natureza, é evidente, porque você tem um volume de vegetais tremendo, né? Nós não temos condições de digerir a celulose, porque não temos a enzima necessária para poder fazer a quebra daquela ligação glicosídica que acontece na celulose. Então, na celulose eu tenho uma configuração do polímero, né? A partir de uma molécula de glicose, as ligações glicosídicas elas vão se intercalando, né? De uma maneira a ter uma estrutura que seria uma estrutura de ligações que fazem com que a molécula não permita, na verdade, o acesso da nossa enzima para poder quebrar essa ligação. Então, somente alguns insetos, e temos também aí bactérias, né, que conseguem realizar essa quebra dessa ligação na celulose. Então, a estrutura que tem aqui da nossa celulose, quando nós ingerimos, são as estruturas presentes nas fibras, né? Então, essas fibras, como nós não temos a capacidade de digestão, o que vai acontecer, né? Ela vai auxiliar no trato intestinal e vai permitir com que a digestão aconteça de maneira mais lenta, o que garante uma melhor absorção dos nutrientes. Então, uma função importante aí para a ingestão das fibras que são formadas aí, em sua maior parte, por celulose. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Página 38, tem aqui para vocês organizarem as ideias, então fazer aqui esse mapa mental. E depois temos atividades ainda na página 38, algumas perguntinhas para vocês responderem. Página 38, página 39, e depois entramos aqui nos lipídios. Tranquilo, galera? Beleza. Dúvidas, curiosidades? Por Não, enquanto não, JR. Beleza, então, pessoal, vamos ficar por aqui. Um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus, um bom final de semana, um bom feriado e até o nosso próximo encontro. Tchau, prof. Bom feriado. Alô, Junto. tchau, tchau, um abração. Bom final de semana. Para você também. Abração, turma.